Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui estamos nós mais uma vez para tecermos alguns comentários, estabelecermos alguns parâmetros acerca das nossas falas. É sempre bom a gente estabelecer determinadas situações ou coordenadas por onde nós direcionamos as nossas falas, os nossos discursos. Eu vivo sempre enfatizando aqui, dizendo para vocês, e é realmente isso que eu quero dizer. Eu sou um pastor batista, membro de uma ordem batista afiliada à CBB, mas antes de mais nada, eu estou aqui como um cidadão, apesar desse lado religioso, institucional, eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho minhas posturas, do ponto de vista de uma ação política, no sentido dela ser bastante proativa, no sentido dela ser bastante influenciadora, mas que tem como princípio básico a boa intenção. A gente nunca pode se prontificar, se propor a fazer determinadas coisas, mas tendo como princípio básico um lado mais maquiavélico, mais intencional, no sentido de que isso provoque algum tipo de desavença ou resulte até numa situação mais caótica. Pelo contrário, a intenção é sempre no sentido de querer entender o contexto histórico, social, cultural em que estamos inseridos, apontar determinadas situações que podem desembocar num estado mais caótico em relação àquilo em que nós já estamos vivenciando e experimentando. Então, a intenção é fundamentalmente esta. E não sei se vocês lembram, mas na última postagem, no último vídeo postado, eu comecei a entrar dentro daquilo que nós, evangélicos e protestantes, falamos que é aquele princípio básico, reformador, que é a questão da Escritura Sagrada. Eu fiz menção de um trabalho acadêmico que se produziu a partir do texto sagrado, do texto canônico, e aí fiz referência ao caráter do manuscrito propriamente dito, de onde são formatados esse texto que nós utilizamos no nosso vernáculo. Fiz menção também do trabalho de crítica textual, de uma exegese um pouco mais refinada, no sentido de buscar algum tipo de interpretação ou buscar a veracidade dos fatos ali relatados, das narrativas que são compiladas no texto sagrado de um modo geral. E é claro que há encontros e desencontros quando se procura ou alguém se propõe a enveredar-se por uma atividade como essa, que eu inclusive disse que é uma atividade que nem todos podem ter acesso, independe da capacidade, porque está em jogo uma questão muito mais específica, que são financiamentos, são pesquisas que precisam ser financiadas, e quem se propõe fazer isso tem que estar respaldado por esse suporte financeiro, caso contrário, não adianta, porque isso não vai sair. Então a gente falou da questão da Bíblia, e eu até num outro vídeo passado eu cheguei até a falar da questão da escola bíblica. O fato é que quando a gente fala de Bíblia hoje, a gente está falando de um texto que é acessível a tudo e a todos. Essa pressuposição de que somos autoridade de acordo com
a própria Escritura, porque a Escritura que nos dá essa autoridade de falarmos, ela tem um valor, sim, muito especial, eu prezo muito por esse valor, mas eu sei que essa autoridade está circunscrita ao ambiente e contexto, né, eclesial, de igreja, e daqueles que professam uma fé que subentende que existe um ministro, alguém escolhido por Deus, para trazer as reflexões acerca da sua palavra e alimentar o seu povo, né? É o famoso jargão que a gente, no meio pastoral, costuma dizer, né, que um pastor bom é aquele que leva, conforme o Salmo 23, é aquele que leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, né? Eu me lembro, na minha época ainda de seminário, que você ia ouvir determinadas pregações, né, ou exposições, explanações da palavra de Deus no ambiente acadêmico, né? Era a capela, mas era um ambiente acadêmico. E muitas das vezes a gente saía de lá e aí quem não tinha ido perguntava, e aí, como foi? E aí alguém se prontificava a dizer, pô, foi palha seca hoje, né? Ou seja, não se aproveitava absolutamente nada. Em outras situações a gente tinha também aquele outro jargão, hoje eu bebi de balde. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Enquanto seminarista, enquanto aquele que esteve durante 4 anos envolvido na labuta do estudo, da pesquisa teológica, e eu reputo como um dos anos mais felizes da minha vida, que fica na memória, fica guardado para sempre no coração, né? E é muito salutar poder rememorar isso, até mesmo numa situação como esta em que estou trazendo este fato à memória. Mas a verdade é que não adianta que hoje todo mundo lê o texto sagrado, né? Eu leio o texto sagrado, né? O ateu lê o texto sagrado, que é a Bíblia, né? Que nós estamos aqui falando, é o objeto da nossa reflexão, da nossa fala. Todos leem e todos têm suas conclusões, suas interpretações, né, acerca da leitura desse texto e usa de acordo com as suas intenções para se construir alguma coisa ou para se destruir também. Não há... Eu até acho que a leitura do texto sagrado, a leitura da Bíblia, ela é um dos textos mais democratizados que existe. Mas isso, por outro lado, e aí pensando na questão do crente, do membro de igreja, isso não acontece da mesma forma quando a gente olha para dentro dos nossos arraiais, né? Com raras exceções, alguns contextos de igreja em que culturalmente a questão cultural, a formação educacional fala muito alto, né? Porque a gente sabe que do ponto de vista da educação no Brasil é uma verdade que o brasileiro lê muito pouco, né? A situação daqueles que são analfabetos, né? Funcionais, sabem assinar o nome, leem alguma coisa, mas não são capazes, por exemplo, de ler, de interpretar ou de reproduzir um outro texto a partir daquilo que leu. E isso, como um problema social e educacional, é também um problema social e educacional da igreja. E que os educadores religiosos das igrejas, nos nossos arraiais, ou não sabem resolver, ou não querem resolver, ou são incapazes de resolver. É uma crítica que a gente precisa ter em mente na hora que a gente vai pensar, né, e repensar a igreja e qual é fundamentalmente o objetivo de tudo isso. A gente fala muito de uma leitura bíblica, né, mas o nosso povo, de um modo geral, não é muito dado à leitura. Não é muito dado à leitura
de uma forma bastante abrangente. E aí eu estou falando da questão bíblica, né? E por exemplo, né, você pega a epístola, um exemplo que eu vou dar, você pega a epístola de Tiago, né? Se eu não me engano é o capítulo 1º dessa epístola, que já foi uma epístola, à época da Reforma, muito contestada por Lutero. Historicamente, dizem que Lutero resistiu e não queria de forma alguma que essa epístola específica de Tiago fizesse parte do cânon da Escritura, ou seja, do conjunto, né, desses livros que nós atribuímos como livros inspirados, né? O cânon é isso, né? E essa epístola, né, ela, por exemplo, ela nos dá uma visão de, não propriamente de religião, mas de adoração e de serviço a Deus, que leva em conta as questões de caráter social, né? Você pega lá Tiago dizendo, ora, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí, quando você vai fazer uma leitura assim de reconhecimento, buscar um comentário bíblico, buscar algum tipo de referência ou de outras leituras que são feitas neste texto, de outras interpretações, você vai entender que, por exemplo, religião não é uma palavra que é bíblica, ela não existe na Bíblia. Ela entra aí por uma questão de influência da Bíblia Latina, né? Ou da Vulgata. Religião existia, né? A velha religião dos romanos, isso é religião. Mas a Bíblia não fala de religião. E Tiago, especialmente, não está falando de religião, mas ele está falando de adoração. Mas não é qualquer tipo de adoração também. A adoração ali que Tiago faz referência, porque você tem, por exemplo, duas palavras para adoração em grego. É uma epístola escrita em grego, você tem duas palavras para adoração em grego. Uma é latreia, né? De onde vem a palavra latria, de idolatria, egolatria, né? Mariolatria. Você tem ali essa palavra de origem grega, né? Latria ou latreia. E a outra palavra é treskeia. Treskeia. A latria é aquele culto mais mercenário, que tem todo um serviço litúrgico e tem alguém que ministra este ato de adoração e que vive disso, é pago para isso. Então a gente chama de um culto mercenário. E outro é a treskeia, que não é um culto mercenário, que é um serviço ao outro, ao próximo. Então a treskeia serve para distinguir da latreia ou latria, né? Então, o que a epístola, o que o autor dessa epístola está sugerindo? Olha, você quer adorar a Deus, né? Não é religião, como eu disse. Você quer adorar a Deus? Você tem que buscar o quê? Assistir às viúvas e aos órfãos, fazer algum bem, a beneficência para com essas pessoas que são pessoas que estão mais vulneráveis a todos esses flagelos da vida, tal como a fome, o frio e outras coisas mais. Ora, isso em nada é diferente daquilo que está no Evangelho. Em nada é diferente daquilo que está no Evangelho. A preocupação do Cristo, a preocupação de Jesus, os ensinos de Jesus também iam nessa direção. E você também pode comparar com aquilo que está na primeira epístola de João. João falando do amor, né?
e do amor e do serviço que nós devemos prestar a Deus, João disse assim: você não pode dizer que ama a Deus se você aborrece ao seu próximo. Se você não olha o seu próximo como alguém que é semelhante a ti, igual a você, se você não olha o seu próximo como um ser humano, como um próximo realmente, você não pode dizer que ama a Deus. Então, está tudo dentro dessa mesma perspectiva de uma ação, né, religiosa, eu vou usar aqui agora, de uma ação religiosa, em que você reconhece a ação divina pelo serviço que você presta, né, ao outro, ao próximo. Isso é bíblico, isso está na Escritura, né? Isso está na Escritura. E a gente, muitas das vezes, usamos a Escritura para tantas outras situações, do ponto de vista de nossa ação política ou nossa ação, né, dentro da igreja, e nos esquecemos desses detalhes que são fundamentais, são importantes e que vão, de certa maneira, né, juntamente com outras situações ou injunções, vão ajudar no crescimento da sua membresia, no crescimento da sua igreja, vão te abençoar e vão te mostrar cada vez mais que você pode ser realmente um instrumento de Deus, tendo o referencial e o parâmetro que é a Escritura. Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, para fazer com que as pessoas também sejam alcançadas através desse teu agir, as pessoas sejam alcançadas pela graça divina. Então, num primeiro momento, a questão da Escritura tem que nos fazer conscientizar dessa nossa situação. Mas a gente vai dar ainda sequência a tudo isso que nós estamos falando, e nós vamos tentar mostrar, além dessa questão, né, da nossa relação próxima com a Escritura, a gente também precisa ter consciência de que precisamos de sabedoria e de entendimento para que essa Escritura possa efetivamente fazer parte da nossa vida. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que estar entranhada no nosso coração. Ela tem que estar entranhada no nosso ser. Ela precisa ser parte da nossa existência. Porque só assim nós sobrevivemos, somente assim nós reconhecemos o outro nas suas fragilidades, porque vemos as nossas fragilidades também no outro, e por isso nós acabamos sendo solidários uns com os outros. Amém? Que Deus abençoe então você neste momento e nessa primeira reflexão do dia que nós temos aqui postado. Grande abraço.